Bom dia. Bom dia. Dá para me ouvir? Sim, só eu que entrei então agora? Oi? Só eu que entrei até o momento? Ah, por enquanto, sim. Estou esperando o moderador entrar também. Ah, então tá bom. Obrigado. Estou por aqui, Eu vou viu? mandar mensagem aqui para ele e pronto, tá bom? Bom dia, Aleph, Bom dia, Naldeir, professor. Tudo bem? Sérgio. Tudo bem, gente? Como estão? Estou bem, graças a Deus. Aleph, já te agradeço pela exímia organização, viu? Obrigado pelas informações. Vamos juntos aí nesse processo. Bom dia. Eu que agradeço, professor. Você tem alguma dúvida sobre a dinâmica de como vai funcionar a sessão? Não, em geral é aquilo a que estamos habituados, no meu caso especificamente desde 2020 aí nessa liderança temática. Mas eu gostei muito do fluxograma, das etapas ali para organizar um pouco a discussão, né? Sim, é porque como a discussão tem que durar exatamente 90 minutos, né? E a sessão será encerrada em 90 minutos, é só para não ter nenhum problema. Ótimo, ótimo. Naldeir, meu caro, como está? Tudo bem por aí? Olá, tudo bom, Marcelo? E aí, tudo bem também? Excelente, Ok. excelente. Vamos falar sobre os nossos ambientes de ensino e aprendizagem, tema que muito nos interessa. É isso. Só buscar o artigo aqui para dar uma olhada nele. Aleph, no momento adequado você coloca os vídeos, correto? Sim, professor. Legal. Tá, o horário é 9 horas, né? O horário é 9 horas, das 9 às 10h30. É, sim, exatamente. O primeiro artigo que vai ser apresentado é a relação entre metodologias colaborativas e os estilos de aprendizagem.
Tem Uhum. algum autor presente? Sérgio, Cibele, nos ouvem bem? Sim, sim, estou ouvindo bem. Ouvimos bem, tudo Eu certinho. só estou aguardando o quem irá apresentar o artigo. Mas já deve estar chegando aqui. Estou mandando uma mensagem aqui para ele. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Legal. Obrigado, Sérgio. Professor, então, você prefere a dinâmica de apresentar os vídeos, né? Porque como já tem exatamente os 8 minutos, é até mais fácil de controlar o tempo, né? Sim, perfeitamente. Eu pude assistir aos vídeos dos trabalhos, eles estão com tempo adequado, rodando bem, então vamos sim nesse caminho. Só estou esperando aqui o nosso horário para dar início aos trabalhos. A relação entre as metodologias colaborativas e os estilos de aprendizagem de Kolbe, um estudo com discentes de um curso de administração de uma universidade federal. Começamos com esse, né, Aleph? Sim, professor, é o primeiro. Exato. Pronto. Já chegou. Fernando já está aí. Então, Bom dia, desculpa. Bom dia. Fernando, você é o mais pontual entre nós, meu cara. Não se desculpe. São Tá, 9h00. Tudo tá bem? jóia, tudo Certinho? jóia, tudo bom, gente. Obrigado. Excelente, excelente. Bom, então, respeitando aqui o nosso horário, não é? Bom dia a todas as Cibeles e a todos, né? Muito bom estarmos aqui nesse ano de 2023, nessa edição de 26 anos do SEMEAD. Eu tenho tido a oportunidade desde 2020 de estar como líder de tema em ambientes de ensino e aprendizagem, que é, na verdade, um tópico que nos fascina, que nunca esgotará as suas discussões, né? Nós temos 3 artigos previstos para a nossa sessão de hoje, que irá das 9 da manhã às 10h30. E esse horário, como o Aleph bem lembra, ele é um pouco rígido, porque tem o fechamento da sala, tem toda essa questão da organização do evento. Basicamente, nós temos um fluxo dessa minha introdução breve e depois 8 minutos de apresentação de cada trabalho. Isso será feito por meio dos vídeos que já foram gravados. O Aleph colocará na tela para nós esses vídeos. 8 minutinhos de discussão de cada trabalho, e aí fecha uma compreensão aí de cada um, né? E nesses 8 minutos eu tenho alguns apontamentos e reflexões objetivas para os trabalhos, mas isso não é uma atribuição exclusivamente do moderador, muito pelo contrário, o Aleph também tem os estudos que ele fez e os demais participantes são bem-vindos nesse processo. Enfim, aí são 8 minutos, então é um bloco de 16 minutos que fecha um artigo, depois mais 16 para o outro, depois mais 16 para o outro, e depois nós fazemos o cálculo aí de cerca, né, de uns 20 e poucos minutos para o nosso debate coletivo, que aí é o que fecha o nosso encontro, possivelmente cruzando os tópicos de interesse dos trabalhos, né, gente? Então esse é um primeiro ponto. Na nossa sequência, o Aleph vai colocar para nós em breve o primeiro artigo, intitulado A relação entre as metodologias colaborativas e os estilos de aprendizagem de Kolbe, um estudo com discentes de um curso de administração
de uma universidade federal. Novamente, sejam todos muito bem-vindos e que possamos fazer uma excelente sessão. Meu caro, passo contigo aí. Se você quiser dar uma palavrinha também, acho que é bem-vindo. Não, só queria desejar bom dia aos autores e também ao professor Marcelo e agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês essa manhã, que com certeza será de muito aprendizado, né? Eu só queria saber, por favor, só para anotar aqui, o nome dos autores dos artigos que estão presentes, por favor. Tem algum Sibeli, autor? Sibeli? sim. Naldeir dos Santos Vieira. E o Tá. terceiro No caso, o artigo é primeiro artigo, Fernando. O terceiro Fernando artigo é Rufino. Fernando e Sérgio. Estamos os dois aqui presentes. tá, perfeito. Então, tem um representante de cada artigo, né? Professor, eu vou iniciar o compartilhamento de tela e aí, se de repente acontecer algum problema, o senhor, por favor, me avise, tá? Também informe se está tudo ok. Perfeito, caríssimo. Vamos nessa. Tela compartilhada. Aleph, nos ouve bem? Eu acho que tá um pouquinho ruim a internet, né, gente? Do Aleph. Eu vejo o Naldeir com normalidade, Sibeli também, eu acho que deve ser a conexão dele. Aleph, nos ouve bem? Eu acho que ele travou. Sibeli, eu concordo com a tua colocação, viu? Vamos ver Qualquer aqui. coisa a gente pode compartilhar o vídeo. Fique tranquilo, porque eu tenho esse acesso todo aqui também. É uma atribuição do Aleph, porém, eu consigo fazê-la também. Eu só vou entrar aqui nos vídeos enquanto nós... Bom, agora... Aleph? Entre as metodologias colaborativas Estão me e os ouvindo? estilos de aprendizagem de Oi, Kolbe, Aleph, um estudo com se você conceitos de puder administração de reiniciar, eu te agradeço, meu caro. Tá, mas estão me ouvindo tranquilamente agora, né? Agora sim. Tá bom. Professor, se de repente acontecer algum problema de instabilidade, o senhor, por favor, me avise, tá? Pode Porque deixar. como o compartilhamento de tela, ele gera também esses problemas aí, Tudo bem. Se for vou necessário, colocar aqui no eu modo... compartilho por aqui também, mas vamos lá, vamos dar o play e ouvir o trabalho. Tá bom, é só quando eu iniciar o play, só confirma se está tudo ok. Olá a todos. Ok, Meu nome é ok. Sibeli Santiago. Vou apresentar aqui o trabalho, né, da área Ensino e Pesquisa em Administração para o tema Ambientes de Ensino e Aprendizagem. O título do trabalho é A Relação entre as Metodologias Colaborativas e os Estilos de Aprendizagem de Kolbe, um estudo com discentes de um curso de administração de uma universidade federal. Na introdução, a gente fala sobre o processo de ensino-aprendizagem que envolve essa maneira como o docente conduz a sua aula, né, perpassando por diversas estratégias de ensino e levando em consideração o aprendizado absorvido pelo aluno. Então, esse fomento das metodologias colaborativas se posiciona como uma das formas mais eficazes de qualificar o processo formativo. Em complemento, esse trabalho também fala sobre os estilos de aprendizagem, né, já que eles demonstram o comportamento do indivíduo e a sua capacidade de perceber, absorver e processar as informações que são advindas desse ambiente que está proposto para transformar efetivamente em conhecimentos.
Então, o problema dessa pesquisa reside na percepção que os estudantes têm sobre o uso das metodologias colaborativas, no sentido de verificar o quanto que elas contribuem para a formação profissional a partir dos estilos próprios de aprendizagem. Então, para isso, a pergunta problema questiona, né, qual a relação existente entre as metodologias colaborativas e os estilos de aprendizagem dos estudantes concluintes do curso de administração da Universidade Federal. E aí o objetivo é compreender essa relação. Como objetivo específico, a gente tem, né, analisar a autopercepção dos discentes de administração sobre a frequência no uso, mensurar o nível de conhecimento dos discentes de administração sobre o uso das metodologias colaborativas, além de mapear os estilos de aprendizagem dos estudantes por meio do inventário de Cobo. No referencial teórico, a gente trata, no primeiro ponto, sobre as metodologias colaborativas, né, e os estilos de aprendizagem, trazendo as metodologias colaborativas como um procedimento de organização dessa aprendizagem. Então, esse posicionamento autônomo, ele contribui para que o aluno construa o conhecimento ao invés de apenas recebê-lo do professor, cujo papel, né, se direciona na perspectiva de um orientador, de um supervisor e facilitador desse processo de ensino-aprendizagem. Então, o trabalho docente, ele requer uma preparação, né, mais acurada para poder implantar essas metodologias colaborativas. E aí, né, a gente tem alguns autores, né, Souza Iglesias e Paz em Filho, 2014, que indicam sobre a responsabilidade das instituições em prover treinamentos e capacitação contínua para o seu corpo docente, né, a fim de promover estrutura e cenários diversificados. Né. Por outro lado, a eficácia das estratégias de ensino ativo que são desenvolvidas pelos docentes depende da participação efetiva do estudante. Né. Com isso, a gente tem em Lima 2016... corroborando com ele sobre a falta de compromisso de muitos estudantes e o desinteresse, né, que produz barreiras nessa ação do docente em desenvolver novas estratégias de ensino, né, fundamentadas nessa reflexão e ação. Santos e Lima 2021 acrescentam também que as metodologias colaborativas de educação atribuem significados positivos no processo de ensino-aprendizagem, dado que essas atividades são diversificadas e precisam ser exploradas pelos professores, a fim de contribuir na formação crítica e reflexiva dos estudantes. No que se refere aos estilos de aprendizagem, os indivíduos recebem, captam, processam e assimilam o conhecimento de formas diferentes. Então, os alunos possuem diferentes estilos de aprendizado, de maneira que alguns podem aprender melhor assistindo, ouvindo, bem como lendo, refletindo sobre diversos problemas. E aí, nesse ciclo de aprendizagem, né, que é composto por 4 estágios, a gente tem a experiência concreta, a observação reflexiva, a conceitualização abstrata, a experimentação ativa. O procedimento metodológico é uma pesquisa de cunho quantitativa, um estudo descritivo. Essa pesquisa foi realizada com os estudantes de administração do 6º e do 7º período. O questionário foi aplicado na primeira sessão para investigar sobre as metodologias colaborativas e na segunda sessão sobre os estilos de aprendizagem. E o método de análise dos dados foi o método da análise descritiva. Então, os sujeitos da pesquisa, né, e aí o universo são de 20 discentes e a amostra também. A gente tem 60% das mulheres que responderam o questionário, 40% dos homens. Nessa primeira tabela, a gente traz a situação acadêmica e profissional desse estudante, focando aqui nos objetivos específicos, né, no que se refere ao nível de conhecimento dos discentes sobre as metodologias colaborativas. Eles pontuaram como que conhecem muito o estudo de caso, os mapas conceituais e as visitas técnicas. Quando se perguntou sobre a frequência do uso dessas metodologias na percepção do estudante, eles pontuaram também o estudo de caso, os seminários e o fórum de debates. E aqui a gente percebe, né, uma diferença do aluno que conhece algumas metodologias que, inclusive, não são tão utilizadas pelo professor.
Quando se perguntou sobre a contribuição das metodologias colaborativas, os estudantes, né, fitaram a sua percepção no estudo de caso, no fórum de debate, nos seminários e visitas técnicas, ou seja, nas metodologias que ele conhece e que são frequentemente utilizadas. Praticamente uma correlação eles atribuíram a essa contribuição. No que se refere aos estilos de aprendizagem dos estilos de administração, 50% disseram que o estilo que predomina é o estilo convergente, né? Então, nesse estilo, estão as pessoas que são pragmáticas e que utilizam a conceitualização abstrata e a experimentação ativa para aprender algo, né? Combinando o pensar com o experimentar. Em segundo campo, tem o estilo assimilador, né? Que é evidenciado por indivíduos que têm uma aptidão pela teoria, pela análise, né? Por fazer pensar situações, para sintetizar as ideias. Nas considerações finais, né, a gente consegue compreender que o nível de conhecimento dos estudantes sobre as metodologias colaborativas estão ligados ao estudo de caso, ao fórum de debates, história em quadrinho, mapa conceitual. Já a frequência, né, o quanto que os professores utilizam, está direcionado para o estudo de caso, o fórum de debates e os seminários, e a contribuição está para o fórum de debates, o estudo de caso, os seminários e as visitas técnicas. O estilo de aprendizagem que predomina é o convergente e o assimilador, e como estudo futuro, a gente sugere investigar e analisar a percepção dos professores que lecionam, né, no curso de administração sobre as metodologias colaborativas, buscando identificar quais foram os critérios para a escolha delas, além de investigar os objetivos de aprendizagem e as habilidades que são desenvolvidas nas metodologias ativas. Aqui são as referências e gratidão. Muito bem. Caríssima Cibele, obrigado pela gravação do vídeo. Ele conseguiu sintetizar bem os principais aspectos do artigo. Eu tenho alguns pontos, depois gostaria também de passar para o Aleph, para os demais colegas, caso tenham comentários. Bom, tema super relevante, né? Essa relação da metodologia colaborativa com os estilos próprios de aprendizagem dos alunos. Eu já fiquei, né, com aquela vontade ali de perceber, logo no início da leitura do teu trabalho, como é que cada estilo de aprendizagem se relaciona com a metodologia colaborativa, né? E existe uma tendência natural de se pensar que um estilo convergente, por exemplo, ele vai dialogar muito bem com esse método. E será que um aluno com estilo divergente também, né? Ou ele vai mais para as aulas tradicionais, expositivas? Então, esse é até um pouco da lógica do que o senso comum diria, né? Que essa relação é estabelecida. Eu queria te ouvir um pouco mais nesse ponto, tá? Então, no fim das contas, o grande produto do seu trabalho, um dos grandes, né? Me parece essa questão, né? Como é que é até a eficácia, às vezes, por que não, né, Cibele? A eficácia da metodologia colaborativa para o convergente, para o assimilador, para o acomodador e para o divergente. E fica também a provocação para esse aprofundamento, tá? Outros pontos, então já coloco todos os meus pontos para te ouvir. Tem um objetivo específico de mensurar ali, né, no teu trabalho, o que já leva a uma expectativa de um trabalho quant, e você fez um questionário e rodou com 20 respondentes. E no trabalho vocês se referem a esses 20 respondentes como sendo 100% do universo. Eu recomendo uma revisão nesse sentido, porque eles são 100% de qual universo, né? De alunos do ensino superior? Obviamente que não. De alunos do campo de administração? Também não. Mesmo sendo de um aluno de um curso todo ou de uma turma toda, essa interpretação ela é meio difícil, porque dá a entender que você vai conseguir generalizar para uma população de alunos
que não vai e ou, portanto, que extrapola a instituição de ensino que foi investigada. E você, na verdade, não precisa se colocar nessa posição, né? Você não precisa entrar nesse perrengue, sabe? E também tem uma coisa que eu acredito que pode contribuir muito para o trabalho, que é a possibilidade de um complemento qualitativo, sabe? Se você tiver a oportunidade de ouvir esses 20 alunos, usar as falas deles, em entrevistas ali de 50 minutos com cada aluno, o seu trabalho cresce consideravelmente junto com essa estatística, descritiva. Em geral, nós evitamos gráfico de pizza com porcentagens quando a amostra é muito baixa em trabalho quantitativo, sabe? Porque aí eu tenho 20 respondentes e aí eu falo, poxa, 10% dos respondentes foram para tais caminhos. Isso significa que 2 pessoas foram para tais caminhos, né? Então, a forma de interpretar isso pode ser um pouquinho delicada. Então, fica a minha recomendação para uma possibilidade de um estudo misto, até, inclusive, predominantemente qualitativo, mas que use alguns componentes da estatística descritiva para ajudar nessas análises. Eu quero te ouvir, tenho certeza que você tem coisa aí para dizer. Talvez seja um trabalho em processo, talvez isso esteja até previsto, não sei se está ou não, né? Caríssima, é contigo. Bom dia a todos, professor Marcelo. Muito obrigada por suas considerações, pelas problemáticas que o senhor apontou, pelas indicações, né, de melhoria no trabalho. E aí, depois que o trabalho está pronto, né, que a gente fica olhando, revisando, a gente vai vendo o quanto que, de fato, ele carece, né, de ajuste para a gente potencializar aí, essa proposta que a gente fez, né? Normalmente a gente encontra estudos que são individualizados em sua temática, ou está estudando metodologia colaborativa, ou está estudando estilo de aprendizagem, né? E aí a gente tentou fazer isso, de fato, é um esforço, né, diante da eximidade da quantidade de páginas, estudinho, mas a gente se propôs a isso, foi um projeto PIBIC, né? Então a gente teve aí um ano, né, para poder fazer esse trabalho, essas pesquisas, e fizemos inicialmente a pesquisa de revisão de literatura, né, o que serviu de base para a gente construir esse questionário, né? E aí, quando a gente fala sobre, quando o senhor coloca assim sobre essa relação das metodologias colaborativas, realmente se encaminham como a gente acha, né? No sentido de que quando os alunos eles são submetidos a essas atividades curriculares e tal, de forma pragmática, explorando a capacidade analítica, então tende-se, de fato, a ele desenvolver esses estilos, né, mais convergente, mais assimilador, em detrimento dos outros. Então, a gente percebe que, assim, embora cada pessoa tenha o seu estilo, mas aquilo que vai sendo trabalhado nas disciplinas pode ir moldando esse estilo, em que o aluno vai descobrindo e se adaptando melhor a outros. Então, assim, com certeza, se a gente fizesse uma pesquisa qualitativa, a gente teria esse resultado ainda assim mais contundente, sabe? Porque só pela pesquisa quantitativa não é suficiente para a gente, de fato, descobrir isso do aluno. Quando o aluno... na verdade... o bom seria se a gente conseguisse fazer um acompanhamento, pegar uma turma inicial, primeiro período, fazer uma pesquisa, aplicar esse estilo de aprendizagem e no final do curso fazer novamente, para saber se esse comportamento permaneceu ou se foi alterado, né? Então, eu acredito sim que a gente possa dar continuidade a essa pesquisa, levando em consideração isso que você falou, da gente tentar explorar esse método misto. Quando a gente falou assim, né, que o universo são 20 alunos, é porque a gente considerou os alunos público-alvo, que eram do sexto e sétimo período. Então, do sexto e sétimo período, temos 20 alunos matriculados e a gente conseguiu alcançar os 20, Sim, certo? ficou claro, Sibeli. Mas é Ficou só um claro? ponto. Mas é meio perigoso, você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Porque senão Então, pode dar a entender que você está explodindo isso para outras esferas, que você está buscando um poder de generalização do estudo que sim. ele não precisa e não pode se comprometer a ter com uma amostra tão pequena, entende? Uhum. É só esse ponto, mas eu entendi por que essa linha de raciocínio. É,
Provavelmente o Aleph vai nos dizer o seguinte: vamos ter que segurar, terrível isso, né? Porque as discussões são ótimas, para que ao final voltemos, Cibele. Se você puder registrar aí o que você gostaria de falar, depois dos outros dois trabalhos a gente volta. Eu sinto muito de fazer isso, porque eu queria Não, te tudo ouvir bem, entendo mais. demais, professor. Fique tranquilo. Tá bom, obrigado. Obrigada. Aleph, é isso, né, meu caro? Senão nós não cumprimos a agenda, não é? Sim, pode. No final, professor, quando for nas discussões gerais, a gente pode. Isso, aquela que vai durar 1h30, né? Sei, tá bom. Tá ótimo. Exatamente, pode se aprofundar, né? Eu fiz também, Sibeli, algumas considerações sobre o artigo, eu li todos, né? E eu posso te encaminhar por e-mail, tá bom? Podemos, professor, passar para o próximo? Podemos e eu tenho que ser mais objetivo para ajudar todo mundo. Vamos nessa. Tá. Deixa eu pegar o próximo aqui. Só um segundo. Só abrir que eu tive que trocar de lugar na casa para ver se a internet melhorava. O próximo, professor, é a teoria ator-rede no contexto educacional. Tá, eu vou compartilhar de novo, aí depois, vocês, por favor, confirmem se está tudo ok, tá? Então, pessoal, teoria ator-rede no contexto educacional, uma revisão sistemática da literatura e agenda de pesquisa. A sua tela está compartilhada, Aleph. Agora a internet melhorou. Esse trabalho, Fernando e Sérgio, ambos estão presentes hoje na sala. Vou iniciar, professor, e só confirme se o áudio está ok, tá? Olá, meu nome é Fernando Tudo Rufino, certo. sou aluno do doutorado em Ciências Contábeis e Administração pela FUCAP Business School. Vou apresentar uma pesquisa realizada junto com o professor Sérgio Augusto, intitulada Teoria ator-rede no contexto educacional, uma revisão sistemática da literatura e agenda de pesquisa. No contexto introdutório, a gente aborda as constantes mudanças e competições que estão presentes no ambiente de negócio como um fator que faz com que a atuação das organizações dependa principalmente dos seus relacionamentos. Então, essa pressão e esses fatores que existem nesse ambiente faz com que surjam várias formas de interação, fazendo com que essas organizações se conectem em uma ampla rede, criando sinergia. Dentro do ponto de vista científico, a gente traz a teoria ator-rede como uma abordagem que permite enxergar essa rede de entidades humanas e não humanas, como indivíduos, documentos, procedimentos, conversas, que são considerados como os próprios atores resultantes dessas interações. Enquanto lente teórica, a teoria ator-rede ela permite compreender as complexidades dessas organizações, levando em consideração essas interações entre esses diferentes atores envolvidos, tanto do ponto de vista interno, intraorganizacional, quanto do ponto de vista externo, interorganizacional. Como problema e objetivo de pesquisa, a gente traz a crescente avanço na literatura sobre essa temática nos estudos organizacionais, o que acaba resultando em um cenário fragmentado. E alguns estudiosos já vêm se dedicando a compreender e avaliar as redes que se formam por meio dos arranjos no setor educacional em diferentes países e que vem ganhando destaque. Então, a partir dessa introdução, a gente traz o objetivo da pesquisa, que é realizar uma análise sistemática da literatura que aborda a teoria ator-rede no contexto do ensino superior. Na metodologia, a gente utiliza a revisão sistemática da literatura com uma base coletada na Scopus, com uma busca realizada no mês de maio, utilizando os termos teoria ator-rede e instituição de ensino superior. No primeiro momento, a gente identificou 145 documentos, depois a gente aplica a restrição para somente artigos, documentos do tipo artigo, e o recorte temporal até 2022, resultando em 97 artigos, e após isso a gente inicia a leitura para incluir os critérios de exclusão, que são aqueles artigos que não abordam a temática ou não estão disponíveis para leitura. Então foram incluídos nessa revisão 42 artigos.
Para identificar os principais assuntos abordados, a gente utiliza o software VozView em duas análises, a concorrência das palavras-chave e o acoplamento bibliográfico. Por último, para identificar os fatores relacionados à atuação em rede e as lacunas existentes, a gente utilizou a técnica de análise de conteúdo. Aqui a gente vai trazer os principais resultados. Dentro do acoplamento bibliográfico dos artigos, nós identificamos 4 clusters. O primeiro cluster, ele traz os estudos que se dedicaram a analisar, do ponto de vista interno, como a instituição incorpora ou adapta uma prática a um projeto. Nesse cluster, são demonstrados como a interação entre os atores, suas negociações e compromissos assumidos contribui para o alcance desse resultado, fortalecendo os laços e reforçando as responsabilidades individuais. No segundo cluster, os artigos eles vêm trazendo um foco no ator, nas suas motivações e identidade dentro da rede. Eles demonstram com a importância de conhecer o contexto em que se está inserido e como as entidades não humanas, documentos, artefatos, planilhas, eles podem agir como mediadores na tradução do conhecimento necessário a essa atuação individual. O terceiro cluster, ele já traz estudos que apontam a participação coletiva como propulsor da rede, principalmente no processo de construção de instrumentos que regulam a rede de forma participativa. Ele fortalece o envolvimento e a sua aptidão criativa e a capacidade dinâmica. O cluster 4, ele já traz artigos que demonstram o apoio institucional como fortalecedor dessa atuação. E mais recentemente, que a existência de um ator em potencial e a entrada de novos atores contribui para a expansão e a sobrevivência da rede. Quanto aos fatores de influência da rede, a gente separou em 3 categorias: aqueles fatores considerados comuns, em que eles têm influência tanto no ponto de vista externo, entre as entidades presentes naquele ambiente, quanto do ponto de vista interno, dos atores dentro de uma instituição. E aqueles fatores apenas da rede, que eles impactam as entidades externas do ponto de vista externo, e aqueles fatores que a gente considerou como individuais, que impacta diretamente o indivíduo do ponto de vista intraorganizacional. Alguns dos principais fatores que a gente vai abordar aqui, do ponto de vista externo e externo, aqueles fatores comuns, ter um objetivo em comum, ter um propósito, ele fortalece a rede e a motivação tanto das entidades presentes no ambiente quanto dos atores internos ali de uma organização, ele direciona ao alcance desse propósito. Ter normativos que regulam a atuação e definem os limites da rede, principalmente quando construídos de forma participativa. Isso tem um impacto sobre a rede. E o apoio da gestão, tanto do ponto de vista da alta administração quanto da chefia imediata. Quanto aos fatores que influenciam a rede do ponto de vista externo, a maturidade da rede, que reflete a sua experiência, ele contribui para a sua resiliência, pois os autores identificaram que o sentido coletivo ele é construído com o tempo. Ter a presença de um protagonista, um ator de impacto, uma entidade que seja reconhecida e confiável, ela também fortalece a rede. Do ponto de vista do indivíduo, do ponto de vista interno, a confiança ela é responsável por criar um ambiente propício à inovação e à participação ativa, e a interação ela agrega valor à experiência vivida pelos atores e fortalece o aprendizado. Quanto à agenda de pesquisas futuras, a gente, aqui abordando os principais, a gente separou sobre 3 aspectos. Em relação ao método, trazendo a necessidade de estudos com abordagem quantitativa para reforçar ou não os achados para analisar estatisticamente quais fatores possuem maior impacto na atuação em rede. Quanto ao escopo, então, a necessidade de estudos aplicando a teoria ator-rede em diferentes territórios e a própria aplicação na educação, que ainda é insuficiente nesse contexto. Quanto aos resultados, analisar a rede não somente com dados passados, mas enquanto a sua atuação acontece, é uma lacuna identificada. Análise de diferentes instituições de ensino presentes em um mesmo ambiente, porque os estudos acabam trazendo uma análise de uma única instituição e não amplia para identificar como esses laços se fortalecem ou enfraquecem
com as demais instituições de ensino que estão presentes nesse mesmo ambiente. Fica evidente que a teoria ator-rede no setor educacional explora principalmente as relações no processo de aprendizado, muito em função da sua finalidade. No entanto, tem-se a necessidade de ampliar essa análise para além desses processos, para auxiliar os líderes escolares a repensar a gestão sob a ótica de atores e relações e interações presentes nesse ambiente. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Fernando. O Sérgio está aí conosco também. Teoria ator-rede no contexto educacional, pessoal. Bem, trazendo aí mais objetivamente, né? Revisão sistemática com 42 artigos, é sempre um desafio proceder uma revisão sistemática. O trabalho aprofundou em tópicos importantes e passou pelo desafio também de toda a revisão sistemática de estabelecer os termos de busca, né, Fernando, Sérgio, mais abrangentes, um pouco mais restritivos, né, como é que se dá esse desenho. E aí, quando eu vi lá no título, no contexto educacional, eu falei, poxa, o contexto educacional é amplo, né? Será que vai ter lá a high school também, né? Ou vai ser o ensino superior? E aí, num primeiro momento, vocês destacam o termo inicial focado para o ensino superior, depois, no parágrafo seguinte, destacam instituições de ensino como um todo, junto ali, né? Eu sugiro deixar claro que, bom, é o contexto de ensino superior, então já coloco no título, carrego essa lógica para o trabalho todo, ou não, porque as peculiaridades da rede, elas mudam bastante dependendo do recorte, tá? Acho importante também aprofundar um pouco mais sobre como chegaram não, mas por que os 42 artigos ficaram e outros não, sabe? A revisão, ela exige isso. Às vezes não dá tempo no artigo para congresso, né? E talvez o meu principal comentário seja no aprofundamento do estabelecimento da agenda de pesquisa, tão necessária a toda e qualquer revisão sistemática de literatura. Uma revisão sistemática pode ser estruturada como passado, presente e tendências de futuro. É o que a literatura chama de estado da arte dentro de qualquer tema. E, de novo, deve ter sido uma limitação para o Congresso, que a seção de agenda de pesquisa ela teve que se reduzir a meia página. Então, existe essa necessidade de aprofundamento. Inclusive mencionar, né? Poxa, as pesquisas futuras sugeridas são de vocês ou são da literatura, né? Então, lá no final do resumo, está lá, sugere-se como agenda de pesquisa, pesquisas futuras tal, tal, tal. Mas talvez a literatura aponta que as tendências para o futuro do tema são tais, tais e tais. É o que me parece, porque vocês mergulharam aí nessa literatura. Inclusive, mergulhar e aí concluo minha fala e passo para vocês, mergulhar nas temáticas que mais se apresentam como pesquisas futuras, sabe? As revisões sistemáticas estão caminhando cada vez mais para o seguinte, bom, eu sei o que está sendo feito hoje, vocês foram muito bem-sucedidos nesse sentido, né, na formação dos clusters, mas e o futuro da temática? Vai apontar para onde? E aí é aquela leitura muito aprofundada nos 42 trabalhos, principalmente na parte final ali, onde as propostas de estudos futuros são feitas. Pessoal, é por aí. Se engatar as marchas aqui, ficaremos 2 horas. Fernando, Sérgio, gostariam de comentar? Professor, agradecer as considerações. Realmente, a cada fala, eu já tenho fama de fala baixo, tá? Deixa eu só colocar o microfone aqui. A cada contribuição do senhor, a mente já vai expandindo aqui, porque é o que você falou, é um desafio. Esse trabalho é uma parte inicial, né, de um projeto da tese, de poder mergulhar mesmo na temática. E fiz as anotações aqui porque
realmente tem muito ainda a explorar, trazer outra base também que a gente acabou utilizando só Scopus, trazer uma outra base até para trazer novos artigos na Web of Science que não estejam ali no Scopus para poder agregar e aprofundar dentro das contribuições que o senhor colocou. Mas realmente foi um desafio, ao mesmo tempo que essa revisão, como ela contribui e vai contribuir para o projeto no futuro, foi muito prazeroso e é dentro da realidade que eu trabalho numa instituição de ensino. Aí a Sibeli apresentando, eu peguei esse gancho, né, das relações ali do processo de aprendizado e, e é interessante porque ela fala de um outro contexto, talvez eu tenha abordado, e a intenção tem sido abordar outra, e até na estratégia de busca a gente acabou trazendo também aspectos de instituições profissionalizantes e realmente despertou essa questão que o senhor falou, de definir melhor esse recorte para a gente conseguir traduzir melhor a realidade. É do ensino superior? Qual instituição? É da educação como um todo? Mas agradeço a contribuição. Sérgio, se quiser falar um professor. Não queria complementar, até para não gastarmos aqui o tempo por enquanto, vamos deixar ela Eu para o fui fim, falando. mas eu só queria deixar claro, né, que é uma etapa bem inicial ainda da tese de doutorado profissional do Fernando, então foi um primeiro esforço. A gente tem a consciência que esse esforço ainda não está completo, mas foi realmente para produzir algo inicial, até para forçar, né, a primeira marcha, a segunda marcha da pesquisa dele. Então, tem, de fato, ainda algo bastante a ser aprofundado, e, de fato, a agenda de pesquisa. Bom, no Nascedouro, podemos ampliar a base e devemos ampliar a base de artigos analisados, e lá no fim, a agenda de pesquisa tem que ser mais objetiva do que foi. E, de fato, professor Marcelo, está coberto de razão, foi muito mais na linha das propostas dos próprios autores, né? E a gente pode chegar a uma agenda de pesquisa mais elaborada, até combinando, né? Combinando essas propostas dos autores. Então, eu acho que esse trabalho ainda, digamos assim, foi a versão beta de uma boa revisão de literatura, mas no contexto de que ela ainda está no iniciozinho do projeto de tese do doutorado profissional do Fernando. Foi nesse sentido que enfim, as contribuições são extremamente válidas e a gente sabe que ainda tem que aprofundar ainda mais. Sérgio, Prazer estar aqui podendo apresentar. Não, o prazer é nosso, na verdade. Uma fala muito rápida para a gente seguir. Eu tive um professor no doutorado que ele falava que o humor acadêmico dele só chegava a esse ponto, tá? Que eu vou contar, não passava disso. Ele falava que artigo é que nem cachorro, você tem que levar para passear, entendeu? Então, era o humor dele, aí todo mundo ria e tal. E aí, porque assim, a cada congresso vai se desenvolvendo. O congresso é para isso, gente, né? É para essa troca. Então, é claro que vocês sabem que 42 artigos, em geral, é pouco para uma publicação de alto nível, de uma revisão sistemática, mas é um processo. E se tiver muito restrito de ter resultado, pode ser instituições de ensino como um todo, né? Então, se está muito restrito, nós flexibilizamos o filtro para trazer mais trabalhos para poder trabalhar. Se você coloca lá instituições de ensino superior e já vem um monte de coisa legal, aí não, aí eu não preciso, né, abranger mais. Agora, dores e delícias, né? Quanto mais mais abrangente for, mais eu preciso também explicar as peculiaridades das diferentes instituições de ensino superior. E sugiro a formação dos clusters também, né, para as pesquisas futuras sugeridas. Então, eu lembro do meu mestrado que foram 8 temáticas ali em negócios sociais, que eu consegui falar, olha, o futuro do tema está nesses 8 tópicos aqui, tal. Eu fiz na época um estudo bibliométrico, isso em 2014. E aí vai, gente, mas com certeza é um processo para amadurecimento do trabalho, como a Cibele falava, né? E, poxa, um estudo longitudinal seria muito interessante no caso dela.
Sibeli, todo mundo gostaria de fazer estudo longitudinal quase sempre, e quase ninguém faz, porque existe esse desafio enorme de voltar lá atrás e poder ver as mudanças no tempo. E aí, um mestrado, por exemplo, que dura 2 anos, a pessoa mal consegue respirar no processo. E o doutorado também é difícil. 4 anos parece muito, mas não é não, para tocar um estudo longitudinal. Então, esse é um desafio da academia como um todo, por uma academia que possa fazer mais estudos longitudinais, né, que investigue a mudança no tempo. Mas é desafiador, ainda mais no contexto de aí não vou, né? Mas no contexto de produtivismo, publica bastante, publica rápido. Como é que você vai parar e olhar durante 4, 5 anos uma temática? E isso, em geral, é para pesquisador que já está há décadas, já está consolidado, às vezes, no estrito, e que tenha interesse de fazê-lo. Mas ele também é muito cobrado por publicação. No Brasil, a cada 4 anos, você pega o histórico do pesquisador, eu estou sendo um pouco radical agora, e é quase jogado na lata do lixo e começa de novo. Uma vez eu falei isso para o professor do MIT, ele falou, mas como assim? E o legado do cara? Então, se ele ficou os 4 últimos anos sem publicar tanto, é como se ele não tivesse mais relevância alguma, né? Mas aí a discussão vai ficando interessante. Mas obrigado, Sérgio, obrigado. Aleph, vamos nessa, meu cara. Eu prometi objetividade e não cumpri, Aleph. Vamos lá. Não, professor, não tem problema. A gente ainda tem 22 minutos de debate no final, então E quantos segundos, Aleph? nenhum segundo a mais. Tá bom, vamos lá. O próximo artigo, professor, é satisfação com a formação acadêmica e o mercado de trabalho. Percepção dos egressos de um curso de bacharelado em administração. Compartilhar aqui. Está aparecendo a tela para vocês? Sim, sim. Ok. Vou iniciar e verifique se o áudio está Só ok uma também. coisinha, Aleph. Então, temos aí o trabalho do Naldeir, Aguinaldo, Natácia e Edmilson, né? O Naldeir está conosco na sala. Então, repetindo o título, Satisfação com a Formação Acadêmica e o Mercado de Trabalho. Tema bastante interessante também, né, gente? Percepção dos egressos de um curso de bacharelado em administração. Então, por falar no que acontece depois, Sibeli, vamos ver isso aí, né? Percepção dos egressos. Aleph, contigo. Sou o professor Naldeir Vieira, Está sendo áudio, sou professor aqui da Certo. Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, no Curi, em Minas Gerais. Vou apresentar o trabalho intitulado Satisfação com a Formação Acadêmica e o Mercado de Trabalho, percepção dos egressos de um curso de bacharelado em administração. Esse artigo ele contou ainda com a colaboração do professor Aguinaldo Kate Higuchi, e como é fruto de um TCC também da aluna, do TCC da aluna Natácia Porto Marques, e ainda com a colaboração dos professores Edmilson Eduardo da Silva e da técnica administrativa Kenny Moreno Fernandes. O contexto para a realização desse trabalho é um contexto que cabe ressaltar as necessidades de condições objetivas para o curso de administração, condições relacionadas à estrutura física, à gestão do curso, empregabilidade. A importância do processo de verificação de caráter permanente voltados a avaliar se o processo de formação dos estudantes no curso está atingindo o desenvolvimento das competências estabelecidas nas DCNs. E isso levou a nós estabelecermos como objetivo avaliar os aspectos que compõem o construto, a satisfação com o curso, da perspectiva dos egressos do curso de administração da Universidade Alfa. Com relação ao curso, foi analisada a satisfação relacionada aos aspectos de coordenação, desempenho de docentes, formação, estrutura curricular, estágio, extensão, pesquisa, estrutura física da universidade e tempo de integralização. No que se refere ao mercado de trabalho, foram analisados os aspectos de satisfação com o trabalho atual, mudança de vida, competências desenvolvidas, carreira, oportunidade de trabalho e remuneração.
O referencial teórico nós abordamos 2 tópicos principais, sendo o primeiro relacionado sobre o curso de bacharelado em administração no Brasil, e o segundo sobre o mercado de trabalho, empregabilidade, satisfação de egressos. As dimensões operacionais da mensuração da satisfação, né, com o curso envolveu 4 indicadores principais, né, que é empregabilidade, gestão do curso e estrutura física. Na empregabilidade foi abordado questões relacionadas ao trabalho atual, mudança da vida, competências desenvolvidas, carreira, oportunidade de trabalho e remuneração. Na gestão do curso foi abordada a estrutura curricular, metodologias pedagógicas, coordenação, desempenho docente, estágio, extensão, pesquisa e tempo de integralização. E, por fim, na estrutura física, a estrutura da universidade. Os procedimentos metodológicos adotados envolveu uma população de 297 egressos do curso desde o início, né, do curso em 2009, a primeira turma de formação em 2009. As perguntas elas estavam relacionadas ao perfil socioeconômico dos respondentes, a situação atual com relação ao emprego e remuneração, percepção de satisfação relacionada às dimensões presentes no quadro 1, percepção de satisfação geral com a formação e mercado de trabalho. Foi utilizada a escala tipo Likert, de 5 pontos, que variava de muito insatisfeito a muito satisfeito, de 1 a 5. Foi colocada também a opção de não se aplica para casos em que, por exemplo, o respondente não possui remuneração, né? No momento da análise, os casos marcados com essa opção foram excluídos. O questionário foi enviado ao e-mail de todos os egressos, né, do curso no período de 10 de janeiro a 17 de fevereiro de 2022, sendo obtido um retorno de 60 egressos, que representa 20% do total. Na etapa de análise dos dados, as etapas do protocolo foram tratamento dos dados, exportação dos dados em planilha software estatístico PSPT. Após 2 etapas, confeccionar as tabelas de frequência das características de perfil dos egressos e calcular as estatísticas descritivas, como média, desvio padrão e coeficiente de variação das respostas dos estudantes entrevistados. Na etapa seguinte, realizou-se análise fatorial, confirmatória, extração por máxima verossimilhança, rotação varimax, com o intuito de comprovar a validade discriminante das dimensões utilizadas e, por fim, a regressão linear, com o intuito de verificar quais dimensões do curso que influencia na satisfação geral. A amostra apresentou predominantemente participação de egressos sexo feminino, a maioria possui faixa etária entre 31 e 49 anos, são solteiros, realizaram ensino médio predominante em escola pública e reside atualmente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Dos 59 participantes da pesquisa, 7 se declararam desempregados, correspondendo a um percentual de 11,9%, naquela época, proporção próxima à média nacional de 11,1%. Entretanto, o que chama atenção é o alto percentual de egressos empregados, 81,1%, com 61% empregados na área de formação. A situação atual relativa à renda, grande maioria aí estava com renda variável de 1 a 3 salários mínimos, e acima de 3 salários mínimos um percentual significativo. Então, observou-se que, de acordo com dados sobre a remuneração da área do profissional da administração, os formados, eles estavam abaixo um pouco nesse quesito remuneração. Das médias aqui, das estatísticas descritivas das dimensões que mensuram a satisfação, observou-se que as maiores médias foram obtidas por metodologia pedagógica, coordenação do curso, mudança na vida, desempenho dos docentes, e as piores estavam mais relacionadas à oportunidade de trabalho, extensão, pesquisa e remuneração. Por meio de regressão linear, considerando os coeficientes que apresentam p-valor 0 menor que 0,1 como significativas, as seguintes dimensões são consideradas significativas: mudança na vida, competências desenvolvidas e oportunidade de trabalho e extensão. Esse resultado mostra que 3 dimensões do construto
empregabilidade apresentaram maiores coeficientes da explicação da variável da dimensão satisfação. Então, foram apresentadas maiores satisfação nas dimensões de metodologia pedagógica, coordenação de curso, mudança de vida e desempenho do docente, sendo que dessa apenas a dimensão mudança da vida pertence ao construto empregabilidade, e as demais ao construto gestão do curso. Entretanto, satisfação geral, englobando dimensões de ambos os construtos, está mais relacionada com a dimensão do construto empregabilidade. E isso demonstra, né, que a universidade deve prestar atenção com algumas parcerias e algumas formações que facilitem essa empregabilidade, já que este é que impacta mais a satisfação dos docentes e não está diretamente, né, sobre a responsabilidade da gestão da instituição. Obrigado. Bem. Aldeir, meu caro, obrigado pela apresentação. Puxa, um tópico super relevante também, né, gente? É quase um crime 1h30 só para trabalhos tão bons, tão contributivos no sentido da troca de ideias sobre nossa profissão, né? Sobre o nosso caminhar aí nos ambientes de ensino e aprendizagem. Então, alguns pontos. Bom, daqui eu vou respeitar, por enquanto, né, o tempo desse artigo, 9h54, então depois dessa minha fala nós podemos abrir para esse cruzamento entre os trabalhos, acredito que estamos dentro aí da agenda. Satisfação com a formação acadêmica e o mercado de trabalho, né, a percepção dos egressos de ADM aí, né? Tem ali 297 alunos, 59 respostas foram válidas no questionário. Pontos muito interessantes aqui. 11,9% deles estão desempregados, né, gente? Egressos de ADM que estão desempregados. E aí a pergunta natural seria o porquê. Volto na fala da Cibele, lá, gostaria de ter feito Quali. O Quali é um negócio legal para o porquê, né? O Quali é muito bom para o porquê, mas é difícil conduzir estudo misto também. Às vezes não aprofundamos nem numa coisa nem em outra, sempre um desafio. Mas, de qualquer maneira, existe um argumento no trabalho assim, ó. Esse número de 11,9% é próximo à média nacional. Aí um desavisado poderia chegar aqui para nós e falar, mas então o ensino superior não vale nada. E se a pessoa vai lá, claro que eu estou sendo apenas provocativo aqui, né, gente? Tem uma série de variáveis. Porque se eu faço a faculdade, continuo na média de desempregados mais ou menos do Brasil, para quê? Né? Eu acho legal aprofundar esse ponto. E aí eu dei uma olhada no quadro de renda, eu sugiro a reorganização ali do quadrinho para seguir, né, os valores de renda. Não está exatamente numa ordem crescente ou decrescente, está meio misturado ali. Mas eu somei aqui, ó, 27,1% deles, dos alunos, recebem até 2 salários mínimos, né? Que dá 2.640 aí, né? Precisa ver a época do cálculo, mas enfim. E aí me veio uma reflexão. Talvez um dos comentários mais importantes aqui seria o seguinte: se eu estou trabalhando com egressos, você já sabe o que eu vou falar. Se a pessoa acabou há 6 meses, é uma realidade. Se ela acabou há 6 anos, é outra. Vai mudar muito na questão da renda média, né? Então, isso é importantíssimo de ser considerado no trabalho. Um outro ponto, talvez de caráter mais filosófico, é que a satisfação não significa que a pessoa está indo necessariamente bem no mercado de trabalho. Satisfação é uma coisa dela, né? Se ela está satisfeita, é uma percepção muito dela. Não significa que ela está indo acima ou abaixo ou na média do Brasil ou qualquer parâmetro desse tipo. Então eu vejo que ora o trabalho vai na satisfação mesmo da percepção daqueles sujeitos
e ora vai para uma questão assim dos resultados que eles estão tendo no mercado de trabalho. Eu acho que dá para padronizar um pouco essa visão, tá? E o contexto socioeconômico também é sempre fundamental na hora de estabelecer a amostra. Então, assim, uma boa parte da amostra vem de escola pública, como é que era esse contexto, né? Porque aí, sim, dá para estabelecer uma noção de quanto a pessoa conseguiu evoluir em relação ao ponto de largada dela na vida, né? E esse é sempre um ponto fundamental, né? Pensamos sempre numa corrida de atletismo que um pode, claro, não é assim no atletismo, mas pensem aqui comigo, um pode largar já lá na frente e outro vai largar não sei quantos metros atrás. Então, esse sentido da evolução, claro que vai influenciar a satisfação e o resultado do indivíduo nesse caminhar. E o qual aqui, claro, né? Se eu quero saber da satisfação, também contribuiria muito. Na UDI, tem algumas formas desse trabalho também poder se tornar longitudinal. Tenho certeza que vocês tiveram essa vontade, afinal, vocês falaram de egressos, né? Então, é o caminhar deles, mas ao mesmo tempo é uma foto da percepção deles agora em relação a uma jornada que já viveram, né? Então, assim, às vezes por meio do histórico escolar dos alunos, sabe? Fazer algum trabalho que dê para voltar um pouco lá atrás, porque se você tem uma fonte de evidência, que não necessariamente é o questionário respondido há 4 anos, mas é o histórico do aluno, dá para estabelecer algum tipo de relação com o que aconteceu depois e tornar esse estudo em alguma medida longitudinal. Meu caro, tem mais coisas sempre, mas eu te passo aí para coletar suas percepções. Está certo. Bom dia a todos. Bom dia, Silvia. Colocou que fui professor dela em 2006, deixa a gente com a sensação de mais velho do que a gente é, mas é bom revê-la. Obrigado, Marcelo. Acho que suas ponderações acho que fazem todo sentido, né? Eu acho que outros pontos de vista, né, são muito interessantes. Acho que esse artigo ele abriu, né, um leque de reflexões, né? E apesar de apontar algumas questões que para a gente é muito interessante, porque nós estamos em Teófilo Otoni como um campus avançado e uma região que em que os índices de desenvolvimento humano do estado de Minas Gerais são os mais baixos, né? Então, nós temos características geográficas, sócio, né, e demográficos muito semelhantes ao semiárido, né? Isso impacta muito os indicadores e também impacta muito a economia e o mercado de trabalho aqui, que é muito pouco aquecido, né? Então, as oportunidades aqui para cargos, principalmente da área de administração, que remunerem bem, elas são poucas, né? As oportunidades. Isso reflete muito nessa questão da remuneração e nessa questão com atendimento e alcance de expectativas, né? Principalmente em uma realidade em que os nossos alunos eles são da região e, diferentemente de outras universidades como eu, que me formei em Viçosa, que quase todos os alunos formam para sair de Viçosa, os alunos daqui eles têm a percepção de formar para ficar aqui. E Naldeir, congela um segundinho, porque o que você falou é tão importante. É só uma frase aqui. Então, nesse ponto, levar em consideração médias nacionais pode não ser o melhor caminho, por exemplo, né? Então, como é que é o salário médio local? Como é que é a empregabilidade local? Porque aí dá para ir ou não, depende dos resultados, numa linha de argumentação que para a região houve uma ascensão socioeconômica do indivíduo a partir da universidade ou não. De qualquer maneira, as comparações com os grandes números nacionais, elas podem ser limitadas dentro da sua fala, correto? E aí, como é fruto de um TCC, né, nós achamos muito interessante que eu orientei, e aí a gente trabalhamos esses dados aí com algumas estatísticas aí com a ajuda dos demais professores para ter essas avaliações. Acaba que os TCCs eles são muito estanques, né? É muito mais uma perspectiva do orientando e não muito numa agenda do trabalho do orientador às vezes, né? E aí eu não tive ainda a oportunidade de dar continuidade de abordar mais coisas,
mas ele deixa realmente muitas questões em aberto, né, que poderiam ser continuadas e que poderiam ser incrementadas, né, principalmente dentro dessas observações que você colocou, né, e tal. Perfeito, meu caro. E, na verdade, temos que parabenizar a aprovação de um TCC no SEMEAD, né? Tem todo um contexto de pesquisa que não é fácil. Eu mesmo trouxe alguns projetos de iniciação científica, alguns passam, outros são reprovados. É sempre um desafio no nível de graduação conseguir estabelecer com o aluno uma maturidade de trabalho necessária para aprovar num congresso como o SEMEAD, que é de concorrência nacional, gente, o Brasil todo. Estamos aqui, né? Olha a nossa amostra aqui. Então, na verdade, primeiro ponto, parabéns, Nalderi. Eu sei que às vezes dá aquela sensação de poxa, isso aqui é claro que aprofundaríamos mais, e aquilo também e tal. Mas talvez tenham pontos novos também na nossa fala, e isso acaba podendo agregar em alguma medida. Mas eu acho que é interessante, sim, pensar e dar continuidade a esse trabalho. Talvez tem outro TCC também, né? Uma abordagem mais qualitativa, né? Seria algumas outras categorias de análise, fazer, né, essas, certo modo, analisar essas questões de perfis, né? O cruzamento, né, desses diferentes perfis. Alguns são de escolas públicas, outros não, mas a maioria sim, né? Eu acho que enriquece, sim, o trabalho, com certeza. E o tempo de formação da pessoa, sabe? Que vai ter um impacto direto na renda. Esse ponto é muito, muito importante. Sim. Aleph, meu caro, eu te passo para que pelos próximos 25 minutos você possa apresentar a sua palestra para nós. Então, está encerrada a sessão, é brincadeira. Parabéns a todos os autores, né? Na verdade, eu fiz alguns apontamentos no artigo escrito e eu posso encaminhar para os autores, sem problema nenhum. Eu tenho os e-mails e posso encaminhar, tá? E que sessão maravilhosa, né? Eu fiz lembrar muito de uma aula que eu tive no doutorado, que era muito voltado para ensino e pesquisa na área de negócios, e incluía também administração. E aí eu aprendi muito quando eu estava lendo os artigos, são artigos muito bons, né? Tem uma estrutura, assim, de escrita, apesar de ser TCC, na UDI, eu achei, assim, um artigo muito completo, sabe? O artigo do Naldeia, eu achava engraçado que, às vezes, eu ia lendo, aí surgia uma dúvida e, logo em seguida, na sequência da leitura, já era respondido. Eu achei isso muito fantástico, né? E os outros trabalhos também foram muito bons. Eu queria fazer um comentário geral, porque como dois dos trabalhos falam muito sobre a questão de avaliação, de percepção, né, relacionada à questão de egressos e de docentes, existe uma metodologia, gente, agora eu estou um lado mais qualitativo, tá? Mas a minha essência é quantitativa, mestrado, doutorado, tudo quant. E eu lembro que eu fiz uma disciplina no doutorado, onde a gente procurava metodologias para avaliar tanto políticas públicas quanto percepção, que vão além da questão da escala Likert e tudo mais, né? E existe uma metodologia muito interessante que é a própria teoria de resposta ao item, tá? A TRI. A TRI, ela pode ser utilizada, nesse caso, para avaliação de percepção de egressos, né? E que, inclusive, tem uma eficiência no sentido de dados que é bem interessante. Então, por exemplo, a TRI poderia fazer com que o na UDI ele não precisasse fazer duas etapas da pesquisa, né? Primeiro, coletar aquela questão do questionário e tudo mais, para depois, por exemplo, rodar uma regressão, como aconteceu. Então, ela tem uma simplicidade metodológica assim, que agrega muito para os artigos, tá? Em relação à questão da CBL, eu gostei muito do trabalho, porque metodologias ativas é algo que interessa muito, principalmente nós que somos professores, né? De como a gente conseguir repassar o conteúdo da disciplina e como conseguir fazer com que esse conteúdo ele seja explorado e que o aluno também aprenda. Então, eu achei ele muito legal. Existem alguns pontos assim que eu acho que podem melhorar. Então, por exemplo, quando você fala sobre metodologias colaborativas, eu vi lá que a metodologia colaborativa é um termo que vocês derivaram da metodologia ativa, né? Então, quando eu estava lendo o trabalho, toda hora eu ficava me questionando. Agora vem o exemplo de metodologia colaborativa. Agora eu vou conseguir identificar uma metodologia colaborativa, né? E a gente, eu não consegui identificar, sabe? A gente tem uma identificação de exemplos de metodologia colaborativas, por exemplo, lá nos resultados.
Então, seria interessante, ou na introdução, ou na parte mesmo do referencial teórico, você apontar, né, que metodologias ativas ou colaborativas você está trabalhando no trabalho, né, e principalmente quais são as que são mais usadas dentro da área de ensino de administração. Acho que seria muito interessante. E casando com o que o professor Marcelo falou em relação a você trazer uma abordagem quali, eu concordo plenamente com ele, mas seria interessante também, por exemplo, dentro dessa abordagem quali, a gente entender quais são as disciplinas do curso de administração que mais aplicam metodologias, sabe, colaborativas, porque quando eu estava lendo, eu falei assim, meu Deus, qual é a disciplina, qual é o professor que tem mais tendência dentro dessa disciplina a trabalhar metodologias colaborativas? Acho que seria interessante, né, a gente mostrar, por exemplo, quais disciplinas trabalham metodologias colaborativas e, tipo assim, sei lá, contabilidade geral, por exemplo, que tem no curso de administração. Será que contabilidade geral tem mais uma tendência para trabalhar com estudo de caso? Então, seria interessante nessa perspectiva, tá? Um outro ponto interessante também, dentro da abordagem quali, sabe, Sibeli, isso, quem sabe, pensando já um trabalho futuro, uma extensão do teu trabalho, tá? Seria também analisar, por exemplo, o próprio plano de aula dos professores, né? Porque muitas das vezes o que é previsto no plano de aula em questão de aplicação metodológica, muitas das vezes não é repassado em sala de aula. Isso pode impactar a percepção do aluno sobre a questão da utilização da metodologia ativa. Muitos alunos nem sabem o que são metodologias ativas, né? Acabam fazendo sem saber o que estão fazendo, então acho que seria interessante, tá? O teu trabalho ele é muito interessante. Eu fiz uns comentários assim do ponto de vista construtivo e eu vou te encaminhar, tá? Em relação ao Fernando, parabéns, Fernando. Olha, quando eu estava lendo o teu artigo, automaticamente identifiquei que era um artigo de tese de doutorado, né? Porque tinha 2 pontos interessantes. Estava muito bem escrito, então um padrão de escrita assim, ele é realmente voltado para a questão, para quem está, um pesquisador que está em formação de doutorado, tá? E também porque foi bem difícil de identificar, talvez, pontos de melhoria pelo fato de você justificar muito bem determinados procedimentos que você adotou, né? Na verdade, minha única colocação para poder também abrir oportunidade para os outros falarem, né, seria em relação à contribuição do teu artigo, sabe? Em relação à contribuição, de fato, da tua revisão de literatura. Você coloca lá na introdução que o trabalho tem como objetivo, né, e contribuir para um resumo dos principais resultados que foram identificados na literatura e tudo mais. Então, é basicamente isso que fala lá na introdução. Só que essa contribuição, ela é do ponto de vista metodológico, né? Então, quando a gente faz uma revisão sistemática, por exemplo, da literatura, automaticamente essa revisão sistemática, ela tem como objetivo contribuir dessa forma. E aí eu senti falta, por exemplo, Fernando, de uma contribuição teórica, sabe, do ponto de vista do tema. Então, explorar mais por que abordar esse tema e de que forma a tua revisão teórica vai contribuir na expansão do conhecimento e tudo mais. Então, eu acho que o teu artigo ele pode melhorar nesse sentido, sabe? Mas ele está bem escrito, assim, é um artigo bem interessante e foi bem legal de ler, tá? Professor Marcelo, eu estou tentando falar rápido, tá? Mas eu vou encaminhar Não, os Aleph, comentários. esse é o momento para exatamente isso, meu caro. Não, para também dar oportunidade para os outros autores comentarem sobre o trabalho dos outros participantes, né? Em relação ao NAUDI, foi um trabalho interessante também, porque pensa numa coisa difícil, é a gente identificar a percepção de egressos, né, em relação à questão da satisfação. Porque existem vários fatores que podem influenciar essa satisfação, né? Então, se o aluno está desempregado, ele vai mete o pau na faculdade, porque ele precisa achar alguém para culpar, né? Então, ele precisa achar alguém para descarregar essa culpa. E da forma como o trabalho ele foi construído, né, pensando justamente em pegar todos os construtos que podem influenciar essa percepção, eu achei muito legal, sabe, Naldi? Então, o teu trabalho ele contribui porque ele está muito bem estruturado do ponto de vista metodológico. Acho que vocês foram bem felizes na hora de escolher o método quantitativo para explorar a questão dos dados. Quem sabe também uma abordagem quali, mas pensando numa pesquisa futura, né, para tentar identificar e entrevistar esses estudantes, acho que seria muito interessante. Eu acho que, na verdade, a única coisa assim, que eu senti falta, porque como a tua metodologia ela é dividida em 2 partes, né, eu senti falta da descrição mais
detalhada da segunda parte, naquela parte que você trabalha com a questão da regressão, sabe? Então, seria interessante você explicar melhor como aconteceu essa segunda parte, explicar a questão da justificativa de utilizar a regressão. Eu acho que seria também bem interessante, né? Deixa eu ver aqui que eu comentei mais alguma coisa em relação ao seu trabalho, tá? Só um segundo, gente. Ah, tá. Existe um ponto muito importante também, sabe, Naldeia? Eu acho, é uma visão minha, eu acredito, na verdade, né? Que talvez, o trabalho ele é muito grandioso, sabe? Mas a forma como as contribuições foram descritas, elas estão muito generalizadas. Então, são aquelas contribuições assim, que ficaram muito genéricas e que acabam se aplicando, por exemplo, em outros trabalhos, né? Então, eu queria identificar contribuições específicas do trabalho de vocês. Então, que de forma específica o trabalho de vocês contribuiu e como ele contribui também para o avanço da discussão na área de administração, de estudos voltados para ensino, sabe? Então, eu acho que isso pode ser melhorado. Outro ponto importante que eu acho interessante de trabalhar e que eu não vi nas considerações finais, por exemplo, quais foram as limitações da pesquisa, né? Então, trabalhar com percepção de egressos e aplicar uma amostra, então, isso gera limitação. Inclusive porque a gente fez uma análise, na verdade, apenas de uma única instituição de ensino, né? Então, seria interessante você também apresentar quais foram as limitações da pesquisa e, principalmente, o que outros pesquisadores, a partir da leitura do seu trabalho, podem avançar no sentido de estudos futuros, sabe? Eu acho que trabalhar essas recomendações de pesquisas futuras seria também interessante incluir, tá, no texto. Mas, olha, parabéns os autores, foram assim, existem dois tipos de trabalho. Existe aquele trabalho que a gente lê por obrigação, porque precisa fazer apontamento, mas existe aquele trabalho que a gente costuma ler e tem prazer na hora que está lendo, né? Então, os três, eles são assim, eles despertam interesse, eles dão, assim, insights muito interessantes. Então, parabéns, tá, gente, pelos trabalhos e depois eu encaminho para vocês, porque eu comentei mais detalhadamente os textos, tá bom? Professor, passo para você. Muito bem, gente. Quanta coisa contributiva, né? Será que teremos massa crítica para fazer uma roda aqui de reflexão? Eu iniciaria com a pergunta sempre que a gente fica com medo de fazer, que é o seguinte: alguém tem comentários sobre o trabalho do colega, né? Vamos começar assim. Sibeli e Sérgio, na ordem da mãozinha analógica levantada. Aham. Eu vi. Vamos lá. Não, os trabalhos são fantásticos e as contribuições, né, inclusive do Aleph, traz para a gente novas perspectivas, né, para a gente incluir, aglutinar também nosso trabalho, embora você esteja falando de outro trabalho. Mas é que nesse trabalho do professor Naldeir, que inclusive fiquei muito feliz de revê-lo, e eu até compartilhei aqui com as minhas colegas da época da graduação, eu deu nem tempo de escrever o nome dele, eles disseram Naldeir, gritando assim, né, porque lembraram bem, e é uma satisfação revê-lo, professor. Mas veja só, nesse trabalho, inclusive, porque os egressos a partir de 2009, né? Então, aquilo que Marcelo estava falando, o tempo, ele muda as características. Então, será que esses que disseram que estão desempregados, né, 11%, será que não são, talvez eles não conseguiram acompanhar a evolução do mercado, não buscaram por qualificação, por capacitação? Então, é algo assim que a gente fica, né, de fato, sem compreender. Por quê, né? Porque talvez não seja somente a dificuldade da empregabilidade em si. Será que então que as empresas absorvem mais os profissionais recentes, recém-formados, ou os mais antigos? Então, assim, o que é que, né, contribui nisso aí? Somente isso, para colaborar. É excelente o trabalho. Muito bom. Sibeli, antes de passar lá para o Sérgio, Naldeiro também, mas assim, eu também, na tua fala, pensei o seguinte: a memória da satisfação muda também, né? Interessante, numa lógica qualitativa, pensar isso. Sabe aquela coisa? Tem gente que se forma, não dá valor para a faculdade, depois de 10, 15 anos fala, nossa, aquilo foi importante. Mas também tem o contrário, pode ter o contrário, né? A pessoa fala, nossa, eu consegui um estágio numa empresa aqui por causa da faculdade, nossa, foi ela, hein, ó. E depois
já vai fazer outros caminhos, nem lembra direito o que fez na graduação. Então, a tua fala me levou a essa reflexão também. Naldeire, você ia comentar, aí a gente vai com o Sérgio na sequência. Uhum. Eu concordo. Eu acho que cabe a gente, talvez, refazer nessas análises e fazer tabelas cruzadas, né? Que faltou, né, essa tabela cruzada aí com relacionando o tempo, né, de formação para ver se há alguma alteração nesses percentuais de satisfação e questões de origem, né? E eu acho que essas tabelas cruzadas enriquecem muito, sim. Eu acho que é uma lacuna, né, que pode ser melhorada. Eu não consigo te responder agora, Sibeli, porque nós não fizemos essas análises com as tabelas cruzadas, mas eu acho que são informações interessantes mesmo que ficaram, né, em aberto. Professor Sérgio, caríssimo. Bom, vamos lá, é um prazer estar aqui. Primeiro, eu queria parabenizar todos pelos seus trabalhos, todos trabalhos muito, muito interessantes, todos com grande potencial. Ah, não vou fazer comentários sobre o nosso trabalho, né, Fernando? Não vou fazer, porque eu já percebo o que temos que ainda melhorar. Inclusive, foi a minha fala para o Fernando, antes estava já ao apagar das luzes para submeter, disse assim, não estou satisfeito, mas vamos com esse, porque senão você não vai submeter. Mas já tem várias coisas para melhorar. Então, eu vou fazer comentários sobre os outros dois trabalhos muito rapidamente, tá? Sibeli, só uma pergunta para você. Ficou claro no trabalho do professor Naldi que veio de um TCC. O seu é um trabalho que veio PIBIC, também TCC, veio no PIBIC. PIBIC, mas então é um trabalho que veio de graduação, de um trabalho de graduação. Isso. Não é uma dissertação de mestrado, não é. Não, Ele não. está em No PIBIC de estanque. graduação. Porque aí o comentário que eu queria fazer mais genérico era a pretensão que ambos têm de levar a uma publicação, né, ou não. Porque um ponto, tem vários pontos a colocar, mas senão eu ficaria aqui falando muito tempo e seria muito pretensioso. Mas eu senti nos dois casos, se vocês pretendem seguir em frente para publicar, que a lacuna de pesquisa precisa ficar um pouco mais clara. Em ambos os casos, dá para sustentar melhor o porquê estudar isso. Claro que para mim está claríssimo, mas que são assuntos que ainda são quentes, que são assuntos que têm muitas possibilidades, mas que as lacunas no texto, a lacuna de pesquisa, assim, a justificativa para realizar não ficou tão profunda quanto poderia ficar. Isso pode ser, se houver realmente pretensão de publicação, precisa trabalhar um pouco mais isso. Mas é a tal história, né? Um veio de um TCC, não sei se os professores que deram suporte vão ter é, musculatura para seguir em frente, né? No caso do professor Naldi. Não sei se você, Sibeli, vai ter musculatura suficiente para tentar levar a uma publicação. Mas, enfim, só um ponto de observação. Tinha vários outros pontos, mas eu também não quero me ater muito aqui, não. Mas vai muito nisso, na intenção de vocês realmente prosseguirem, porque o serviço principal, né, que estamos aqui prestando num congresso é esse, é uma primeira passagem num trabalho que tem um contínuo, né? Ele nasce numa pesquisa, ele passa para um congresso, mesmo depois que você defende uma dissertação, uma tese, um TCC, não é um trabalho pronto, só será uma obra completa quando ele for lá publicado numa revista, né? Então, vai muito disso, o quanto vocês estão dispostos ainda a investir e a chegar a uma publicação. Mas eu só queria citar, dentre as várias observações, essa, que eu acho que ambas as lacunas podem ser melhor desenvolvidas, tá? Por fim, só reforçar a observação do professor Marcelo Sebeli. Eu acho que seu trabalho ele deveria ter começado de fato pelo quali e o quant ser auxiliar. Ele é mais quali do que quant. Então, se você tivesse conseguido entrevistar as pessoas, seria uma maravilha. Mas eu não sei quanta musculatura você tem para fazer isso agora, porque seria perfeito. Ele é tipicamente um trabalho interpretativo básico, que o quali pode dar subsídios para depois você com o quant complementar. Ele tem mais essa cara com a sua amostra, mas enfim. Bom, era só isso, não quero ficar falando muito tempo, senão eu falo muito também. Então, queria dar um pequeno alerta com relação às pretensões de vocês para a publicação e ancorar um pouco mais as lacunas, tá? Ou a lacuna principal, só isso.
Obrigado Os- pela oportunidade aqui. É um Obrigado, prazer estar aqui caríssimo. com vocês. Obrigado, excelentes reflexões. O Sérgio começou assim, ó. Eu não vou falar do nosso artigo, porque senão isso vai remeter a atacar o Fernando e eu já fiz muito isso, então eu vou falar dos outros. Foi quase assim. Mas Menos. estou brincando, meu caro. Na verdade, já dá para perceber que vocês têm uma relação aí super construtiva e isso faz toda a diferença no trabalho. Agora, falando sério, né, as reflexões do professor Sérgio, elas vão na linha, assim, o que se pretende lá na frente, né? Eu tinha, né, reservado aqui para fazer essa pergunta para todos os artigos na hora ali, né? E aí, vocês querem publicar? O que vocês querem fazer com esse trabalho? Qual vai ser o futuro desse trabalho? Porque é onde você vai colocar a régua. Então, o professor fala da lacuna. O que é a lacuna, né? Na verdade, é importante destacar. Então, tem um buraco que não está sendo preenchido pela literatura, o gap, a lacuna, e aí o bom trabalho acadêmico, ele preenche isso, né? Então, a literatura pede algo e você entrega esse algo numa bandeja e mostra, e usa os autores mostrando o que eles estão pedindo e como você está entregando, por que está entregando. Quando esse movimento é feito, é muito interessante. E nas pesquisas que estão em fases iniciais, muitas vezes falta isso. As pessoas querem começar a escrever e já citam os autores e tal, mas não partiram do gap da literatura. A literatura é a juíza suprema, digamos assim. É assim que é, né? O que se quer? E não é o que se queria há 20 anos. O que se quer de agora para frente? Portanto, quando fala-se em artigos recentes, isso é em geral relevante, mas especialmente relevante para a história da lacuna, né? Para a história da lacuna. Senão vai ser aquele trabalho de TI que fala que em 1997 eram importantes pesquisas que fizessem tal, 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 e a minha atende porque está fazendo tal, tal, tal. Não, peraí. Não, eu quero saber, ainda mais em TI, né? Se for TI, 2023, primeiro semestre, o que os caras estão pedindo. Então é a questão da lacuna. E a outra, que às vezes vai muito no final, mas perspaça o trabalho todo, a contribuição, né? O Aleph falou muito sobre esse ponto. Ele falou da contribuição teórica. Pode ser teórica, pode ser temática, não são sinônimos. Pode ser metodológica, pode ser gerencial, pode ser para políticas públicas, pode ser para indivíduos, mas alguma tem que ter. Então, o termo contribuição, ele é bem-vindo em todo e qualquer artigo, de todo e qualquer tema, de toda e qualquer área. Usar o termo mesmo. No resumo, contribuição, tal, tal, tal. Na introdução, contribuição, tal, 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 tal. Na discussão, contribuição, tal, 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 tal. Nas considerações finais também. Se eu quiser contribuir na teoria, na temática, no método, em políticas públicas, eu vou entrar pelo cano. É muita coisa. Mas assim, no mínimo uma, às vezes duas, dois tipos. Então, uma revisão sistemática, ela tem a obrigação de ter uma contribuição temática. O Aleph alertou muito bem. Ela tem uma contribuição temática, ela já tem uma contribuição temática dela. Eu entendo dessa maneira. Quando você monta os clusters, é uma contribuição temática, né? Mas aí talvez aquele lance de olhar para o futuro e estabelecer. A contribuição temática é identificar os temas que são tendências de serem mais investigados, que a literatura entende que nesses temas estão os maiores pesos, o maior grau de importância na discussão. Isso é evidentemente uma contribuição temática. E aí vai, né, gente? Passo para alguém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que foi muito contributivo esse nosso encontro aqui. Eu queria complementar a fala do professor Sérgio, porque, assim, primeiro que a gente definir melhor o que é que a gente se pretende. Claro que a gente pretende publicar esse trabalho, principalmente para a gente registrar a memória de construção do curso. Esse curso investigado, ele começou em 2018. Então, uma pesquisa dessa, inclusive, como a gente colocou lá nas considerações finais, contribui, né, para essa prática docente que ainda está se estabelecendo
na criação desse curso. A gente ainda vai ter a primeira turma formada. Então, quando a gente passa a investigar as metodologias, as práticas de ensino, serve para essa contribuição, né? Para a gente focar nos estilos de aprendizagem dos estudantes, para a gente fazer essa relação. Então, a maior justificativa que eu consigo enxergar, de fato, nessa lacuna, é essa relação, sabe? Do quanto que o aluno, da forma como o aluno gosta de aprender ou aprende melhor, com as metodologias que são utilizadas, e aí explorar novas metodologias, né? Então, o que a gente percebe também é que a gente quer estimular muito isso no aluno, né? O protagonismo do aluno pelas metodologias ativas. Só que, pela pesquisa, o que foi que a gente identificou? Que eles conhecem mais as metodologias que os professores utilizam. Então, naturalmente, eles não têm uma postura ativa, eles têm uma postura passiva. Então, se o professor não utilizar a metodologia, não apresentar, eles vão ficar sem conhecer. Então, termina que, assim, a gente fica em torno de fazer um esforço para que o aluno ele adquira uma postura ativa por meio das metodologias de ensino, sabe? Então, a gente vai tentar melhorar essa justificativa, mas é mais para isso, sabe? Uma pesquisa inicial de um curso inicial. Para onde esse curso vai se encaminhando? Como é que os professores podem trabalhar melhor essas metodologias no ensino da administração, sabe? Já que é um curso inicial, para ir se fortalecendo, ir melhorando, e assim, no longo dos 10 anos, a gente tem uma evolução, né? A gente tem uma coisa consolidada do ensino no curso. Enfim, é isso. Muito bem, pessoal. Chegamos às nossas 10h29. De novo, criminosa essa ideia de 1h30 discutir os 3 trabalhos, mas temos aqui um link, né, Aleph, para avaliação da nossa sessão. Por favor, avaliem a sessão, é importante para o desenvolvimento do Congresso. Eu deixei aqui meu contato, eu espero que tenha sido contributivo para todos. Parabéns pela jornada, pela luta de academia, sabe? É um trabalho muito nobre, muito enriquecedor, especialmente para os nossos alunos. Aleph, fechamos, meu caro. Obrigado pela condução também aí das atividades. Muito obrigado, tá, gente? Professor Marcelo, o senhor também tem um trabalho depois de encerrado a Obrigado por me lembrar. Tem que fazer a avaliação também, tá bom? Por favor, Sim, senhor. lá no No site do sistema. SENET, tá bom? Isso, exatamente. Tá, olha, Perfeitamente. gente, eu coloquei meu e-mail aqui no chat, precisando de alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Eu sou professor da Universidade Federal do Pará, então a gente pode, quem sabe, pensar em fazer pesquisas futuras e contribuir um com o outro, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Abraço, pessoal. Ótimo Tchau, tchau. SEMEAD para Muito vocês. obrigado. Tchau, gente. Prazer.